Olá, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que faz parte da vida de todas nós e que por muito tempo foi tratado como algo que a mulher precisava simplesmente suportar em silêncio. Eu sou a enfermeira Graziele Mello e vamos falar sobre menopausa, alterações hormonais e como essas mudanças aumentam o risco de algumas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólica e osteoporose. Tudo isso com base no que a ciência já sabe hoje. Bom, segundo o Ministério da Saúde, a menopausa ela é definida como a interrupção definitiva da menstruação por 12 meses consecutivos, causado pela perda progressiva da função ovariana. Mas, antes da menopausa, existe o climatério, que é esse período de transição em que o corpo começa a mudar. E é aí que muitas mulheres começam a sentir os sintomas. De acordo com manuais clínicos e diretrizes brasileiras, nessa fase ocorre uma queda gradual dos níveis de estrogênio e progesterona, acompanhada do aumento do FSH, o hormônio folículo estimulante. Essas alterações hormonais explicam não só os sintomas mais conhecidos, mas também mudanças importantes no metabolismo e na saúde cardiovascular. De acordo com estudos populacionais e revisões científicas, os sintomas mais frequentes da menopausa incluem ondas de calor e suores noturnos, alterações do sono, irritabilidade, ansiedade e mudança de humor, fadiga persistente, alterações cognitivas leves, como lapsos de memória, e mudanças na composição corporal, principalmente aumento de gordura. É importante dizer isso, nem toda mulher sente tudo isso da mesma forma, mas sentir esses sintomas não é exagero, nem fraqueza emocional, é resposta fisiológica do corpo às mudanças hormonais. Segundo livros de fisiologia e diretrizes internacionais, o estrogênio tem um papel protetor em vários sistemas do corpo feminino. Ele atua na regulação do colesterol, melhora a função dos vasos sanguíneos, contribui para a sensibilidade à insulina e ajuda a manter a massa óssea. Quando o estrogênio diminui, essas funções também são impactadas. E é exatamente por isso que a menopausa é considerada pela ciência um período de maior vulnerabilidade para o surgimento de doenças crônicas. De acordo com estudos publicados em revistas científicas de cardiologia e endocrinologia, o risco cardiovascular da mulher aumenta significativamente após a menopausa. Antes dela, o estrogênio exerce um efeito protetor sobre o coração. Depois, observa-se maior frequência de hipertensão, dislipidemia e aterosclerose. O próprio Ministério da Saúde destaca que mudanças cardiovasculares são a principal causa de morte entre mulheres no Brasil. E muitas vezes, esse risco começa a se consolidar justamente no período do climatério. Por isso, acompanhar pressão arterial, colesterol e glicemia nessa fase não é excesso de cuidado, é prevenção baseado em evidência. Pesquisas mostram que a menopausa está associada ao maior risco de síndrome metabólica, caracterizada por aumento da circunferência abdominal, resistência à insulina, alterações no colesterol e pressão elevada. Segundo estudos longitudinais, essa mudança ocorre mesmo em mulheres que não ganharam muito peso total, mas passaram a acumular gordura na região abdominal. Isso ajuda a explicar por que o risco de diabetes tipo 2 aumenta após a menopausa. De acordo com diretrizes clínicas e manuais do Ministério da Saúde, a deficiência estrogênica acelera a perda de massa óssea, principalmente nos primeiros anos após a menopausa. Esse processo pode evoluir de forma silenciosa até que a primeira fratura aconteça. Por isso, a avaliação do risco de osteoporose, a prática de exercícios de força e impacto e também o acompanhamento médico são tão importantes nessa fase da vida.
A terapia hormonal ela é respaldada por evidência científica como o tratamento mais eficaz para sintomas vasomotores da menopausa. Após grandes estudos, novas análises mostraram que os riscos e benefícios da reposição hormonal dependem do perfil da mulher e do momento em que a terapia é iniciada. Hoje, a sociedade médica e as diretrizes defendem a individualização do tratamento, com decisão compartilhada entre mulher e profissional de saúde. Porque a gente tem que lembrar que cada mulher é uma mulher e existe especificidade também no tratamento. Segundo o Ministério da Saúde e organizações internacionais de saúde, a menopausa deve ser encarada como uma fase natural da vida, mas que exige atenção e cuidado. Buscar informação de qualidade, realizar exames de rotina e conversar abertamente com profissionais de saúde faz toda a diferença. Menopausa não é o fim de nada, é uma transição e pode ser vivida com mais saúde, autonomia e qualidade de vida. Bom, obrigada por estarem aqui comigo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!